Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Chico e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o CSS, tá bom? Então a gente falou em uma outra aula sobre a prototipação de alta fidelidade e também falamos sobre o guia de estilos, tá? Então é muito importante que a gente também entenda que esse cara ele vai virar um front-end. E se ele vai virar um front-end, então é importante a gente pensar que quando estamos construindo já o nosso layout ali, o nosso Figma, a gente tem ali que trabalhar já pensando na construção dele. Então, eu vou pensar na construção do CSS, eu vou pensar nos elementos semânticos do HTML. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o CSS. O CSS, pessoal, é a sigla para Cascading Style Sheet, ou folha de estilo em cascata. Então, ela é uma linguagem de marcação de estilos, né? Não é uma linguagem de programação. É muito importante frisar isto, tá? Nem HTML, nem CSS são linguagens de programação. O HTML, por exemplo, né, ele é Hypertext Markup Language, ou seja, linguagem de marcação de texto, enquanto o CSS é Cascading Style Sheet, né, ou seja, é uma linguagem de marcação mais estética. Tá? E é fundamental na construção das interfaces digitais. Sua principal função, pessoal, é controlar a aparência visual dos elementos do HTML. Então, o HTML ali sem o CSS ele vai ficar parecendo um arquivo Word, né, que não é formatado. Então, o CSS vai permitir separar a estrutura do documento da forma como ele é exibido. Tá? Com o CSS, a gente vai conseguir definir cores, tamanhos, fontes, espaçamentos, posicionamentos e até mesmo animações. Tá? Então, é muito comum isso acontecer. Tá? Então, a gente tem ali o HTML, que ele é um esqueleto de conteúdo, né? E a gente vai ali para uma interface visualmente mais agradável. Então vamos ver um pouquinho do CSS aqui? Bom, no CSS, pessoal, uh, vamos falar um pouquinho da definição do CSS, tá? Então, como eu disse para vocês, é uma linguagem de estilo utilizada para controlar a aparência do layout, tá? Extremamente importante. E aqui eu deixei na definição alguns pontos para vocês, né? Então, a gente está já há muito tempo na versão CSS 3, né? Como eu disse para vocês, ele vai formatar a entrega deste HTML. Né? Então a gente tem um HTML, a gente vai trabalhar na formatação desse HTML. E, legal, né? Nós podemos formatar todos os elementos HTML. Não existe um elemento HTML, até onde o professor conheça, que não consiga ser utilizado. Né? Então, como eu disse para vocês, fontes, cores, tamanhos, posições, margens, bordas, entre outros estilos, são fundamentais ali para dar base na estilização do HTML de vocês. Né? Então, é o CSS que permite transformar um layout estático como um wireframe, por exemplo. Tá? Vou voltar aqui um pouquinho. Então, quando a gente tem ali um wireframe, tá? A gente tem, por isso que eu sempre falo, né? O wireframe, galera, não é para aplicar cor, não é para aplicar tipografia, é para estrutura e fluxo. Né? Quando eu saio desse wireframe e vou para a prototipação, eu vou ter algo que se aproxima do visual final do produto, como a gente já conversou em outros vídeos. Na prototipação de alta fidelidade, o CSS se torna especialmente importante porque ele ajuda a garantir que os componentes vão se comportar como planejado no design. Então, muitas vezes você vai fazer um box, por exemplo, com bordas arredondadas, você não precisa recortar aquela imagem do Figma e transformar aquilo numa imagem para jogar dentro do HTML. O CSS constrói aquilo para você. Né? Então, o CSS aplica borda, o CSS aplica cor, aplica contorno, aplica sombra. Tá? Então, tudo isso faz com que o seu projeto, por exemplo, fique muito mais leve. Então, na prática, o CSS ele vai ser aplicado por meio de regras que são extremamente simples. Tá? A gente tem basicamente, agora eu vou voltar lá um pouquinho, nós temos uma estrutura como essa dentro do CSS. Tá? Essa estrutura dentro do CSS ela vai carregar para a gente o seletor. Né? O seletor, galera, ele pode ser um ID, ele pode ser uma classe e ele pode ser um elemento HTML. No exemplo que eu coloquei aqui para vocês da estrutura, o seletor ele é o elemento P, né, de parágrafo. Eu poderia utilizar o elemento header,
que é o cabeçalho, eu poderia utilizar o elemento section, eu poderia utilizar o elemento a, né, que é o link, enfim, eu poderia utilizar o elemento nav, o L, LI, há uma série de elementos que nós podemos utilizar. Então, todos esses caras, na estrutura do CSS, ele é o seletor, tá? Como que eu faço uma classe? Eu quero criar uma classe eu vou criar ponto texto, né? Um ID, eu vou utilizar um hashtag para poder trabalhar, tá? Então, a gente tem essas regras. Então, o primeiro deles é o seletor, né? Que vai ser uma propriedade que a gente vai poder utilizar. O segundo é a propriedade. Então, a gente está vendo aqui, ó, qual que é a propriedade aqui? A propriedade é a propriedade color. Essa propriedade color, ela é importante para a gente porque ela vai definir a cor, né? Então, ela define a cor para a gente. E ali a gente tem o valor da propriedade. O valor da propriedade, galera, pode ser qual a cor que eu estou utilizando. Então, qual que é essa cor que eu estou utilizando? A cor que eu estou utilizando é o red. Só que eu também poderia trabalhar ali com outras formas. Eu poderia trabalhar com RGBA e eu poderia trabalhar também com códigos hexadecimais. A gente vai ver e falar um pouquinho disso aí em outros vídeos, tá bom? Dentro da minha estrutura da minha estrutura que eu montei para vocês, onde eu tenho seletor, propriedade e valor da propriedade, eu crio o que a gente chama de declaração, né? Então eu vou criar uma declaração para vocês, tá bom? Então é extremamente importante. E o CSS, galera, ele vai apresentar para a gente alguns exemplos também, né? Eu trago para você, perdão, não o CSS, mas eu vou apresentar para vocês alguns exemplos, né? Então o CSS ele vai oferecer alguns recursos que eu considero que são recursos ali super poderosos, né? São os power-ups ali para o seu site, né? Para o seu projeto HTML. Né? Então ele pode trabalhar com transições, ou seja, ele pode trabalhar, vai permitir ali a animação de uma transição para outra. Sabe quando você está fazendo uma transição em uma vitrine, né? Utilizando ali um bootstrap, um jQuery? Então, aquela transição muitas vezes se dá por conta de um CSS. A gente vai trabalhar também com gradientes, ou seja, permitem criar gradientes personalizados. Então, eu vou criar um gradiente, ou seja, né, no Figma, poxa, eu vou ter que salvar aquela imagem. Não, você vai recriar aquele gradiente no CSS. Né? Então, é importante a gente entender que quando estamos criando alguma coisa no Figma, eu já tenho que estar pensando lá na frente. Eu vou estar pensando lá no HTML, no meu CSS, no meu front-end, na minha estrutura. E aí, galera, não importa se eu vou fazer em Angular, em React, em React Native, se é mobile, se não é, tá bom? Isso ali não é tão importante nesse momento no Figma. Mas é claro, né, quando a gente sempre trabalha com responsividade, então eu vou trabalhar uma aplicação que será mobile e aplicação desktop. Tá? Eu também posso trabalhar com transformações, ou seja, vou permitir alterar ali escala, rotação, inclinação de alguns elementos, né? Fontes personalizadas, então eu posso trabalhar com o Google Fonts, posso trabalhar com fontes embutidas dentro do meu projeto, tá? E entre outras mil aí, funções que o CSS tem, como por exemplo o Media Queries, né? Como eu deixei ali no exemplo para vocês também, o Media Query. E ali, aqui eu tenho um exemplo, né, de código para vocês. Quer ver? Ó? Vamos lá, passar para o próximo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um exemplo do código HTML, se vocês conseguirem dar uma olhada. Ó. Então aqui a gente tem o nosso código HTML, né? Então se você perceber esse código ali, você está vendo que tem o que a gente chamou ali, a nossa estrutura, né? Então a gente tem ali um seletor, uma propriedade de valor. Então se vocês observarem, vocês têm ali o primeiro, o aside. Então ele tem algumas propriedades. Então ele tem um background color com RGB, ele tem um grid area, porque aqui é um exemplo que eu peguei que eu estava trabalhando com grid. Né? Vamos pegar um outro aqui, ó, o H1 lá do outro lado. Né? Então eu tenho ali um text align center, então eu tenho o H1 é o seletor, eu tenho text align como propriedade, eu tenho center como valor da propriedade. Embaixo eu tenho uma classe, ó, ponto modo. Então eu tenho lá modo como seletor, border, eu vou trabalhar esse border como a propriedade e solid, um
pixel, um PX, né? E hashtag 666, opa, nada a ver, né, gente? Né? Foi que só calhou ali. A gente vai trabalhar ali com a cor do border, tá? E por aí vai, beleza, gente? Então, é extremamente importante, e eu vou voltar aqui agora com vocês, é extremamente importante que a gente consiga se aprofundar bastante no CSS, né? Porque o CSS ele é tratado apenas como uma ferramenta de embelezamento, vamos colocar assim para muitas pessoas, mas não é, pessoal. O CSS ele é também uma ferramenta que amplia muito a experiência do usuário, ou seja, um botão mal estilizado, um texto com pouco contraste, ou até mesmo uma página que seja visualmente caótica ali, desorganizada, vai afetar demais a experiência do usuário. Então, o bom uso do CSS é parte fundamental do design centrado no usuário. E para concluir, galera, vale reforçar, né? Dominar o CSS, ele é essencial para qualquer pessoa que queira prototipar com qualidade. Mesmo quando você ainda não esteja ali dentro, né, no front-end, né, codando ali, né? Você não está dentro do VS Code, por exemplo, criando seu CSS, você está lá no Figma. Então, o Figma, ou, né, você só fala em Figma, então vamos falar no Adobe XD, por exemplo, tá? Mas importante entender como o CSS funciona e como ele ajuda designers a pensar os layouts com mais consciência técnica. E eu pensando um layout com mais consciência técnica, isso facilita o diálogo que eu tenho com o meu projeto e com outros desenvolvedores, né? Isso muitas vezes ajuda a encurtar ali o ciclo de produção e, importante, né, ele reduz erros na implementação, tá? Então, galera, é isso, né? A gente teve ali uma primeira ideia do que é o CSS. Claro que isso é o básico, eu estou só apresentando o CS para vocês, né, o CSS. Eu espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo. Forte abraço, pessoal!